E aí pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai, de uma vez por todas, terminar a discussão da resolução 1 da CONAMA. A gente leu em conjunto, né, esse primeiro artigo aqui. Esse primeiro artigo vocês devem guardar para a vida, do entendimento do que é impacto ambiental. Não vou mais me alongar nisso aqui, mas é de fundamental importância que vocês entendam esse conceito de impacto ambiental e tenha para si de forma automática. Automática. Vocês podem muito bem pegar esse conhecimento aqui, essa frase que está aqui, esse modo como está escrito de acordo com a resolução, né? Sempre ter esse cuidado, na verdade, entre lei e resolução, e trazer para o seu palavreado próprio. Mas vocês não têm o direito, enquanto técnicos de meio ambiente, se confundir, né? E se deixar se enganar quanto a esse conceito aqui que é básico para a nossa formação profissional. Beleza? O artigo 2º, ele está dizendo muito claro. Todos os incisos que estão aqui, do inciso 1 até o inciso 18, são projetos que precisam de estudo de impacto ambiental. Fora desses empreendimentos que já estão listados, que a gente viu lá no nosso gráfico complexidade do empreendimento e sensibilidade à natureza, né? Então, qual é a área que está esse artigo 2? Aquela área lá de cima, que independente, né, a gente tem o gráfico aqui, cortou essa área, tudo que tiver aqui em cima é o artigo 2. E outros empreendimentos que muito provavelmente surgiram, né, ao longo dos anos, mas que vocês têm que entender que surgiu esse empreendimento, acabou-se. Precisa de estudo ambiental. Aqui embaixo, aqui do lado, subindo de forma perpendicular à sensibilidade da natureza, a gente vai ter o que? As faixas de proteção permanente, né? Por exemplo, onde empreendimento algum pode ser feito. Né? E no meio, ali no bolo, a gente vai ter áreas de empreendimentos que podem ser construídos, né? De qualquer forma, porque eles estão num ambiente ali urbano, muitas das vezes, e numa zona ali nublada, empreendimentos que vocês precisam fazer um estudo prévio. Esse estudo prévio vai dizer, realmente esse estudo aqui já dá conta, a gente não precisa de estudo de impacto ambiental, ou sim, esse empreendimento realmente ele não foi, esse estudo ele realmente não foi capaz de perceber a totalidade, né, dos parâmetros que a gente tem que estudar. Então esse estudo prévio ele não é por si só completo. Precisamos fazer sim um estudo de impacto ambiental. E aí a gente viu aqui o artigo 5º, que eu vou tentar ler de forma rápida aqui. Né? Minto, a gente viu até o inciso 2º, aqui de forma EAD. Em sala, nós chegamos a ver os 4. Mas vamos lá. O estudo de impacto ambiental, além de entender a legislação, em especial os princípios e objetivos expressos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Então vamos pegar de trás para frente. Primeiro, o que é que a gente tem que entender aqui? Se você não tem projeto, você não tem impacto. Então, se você imagina como o seu projeto vai se desenrolar naquele local, você consegue, e como, né? Você consegue imaginar quais são os impactos atrelados a isso. Beleza? Então, por isso que um dos passos mais importantes é você imaginar se você não construir aquele projeto. Vamos sempre brincar com IFPB, São Gonçalo. Vocês imaginam o que seria se não existisse o IFPB São Gonçalo? Como é que seria? Não teria emprego para muita gente que está ali, para mim, por exemplo. Não teria educação para muitos alunos. Não teria aquele ou aquele empreendedor que faz transporte, que leva vocês lá para cá. Mas também não teria desmatado, sei lá, aquela serra, né? Mas será que também, se não tivesse o IFPB desmatado para colocar ali a sede do IF, a população também não iria tomar conta daquele local? Então o IFPB surgiu até mesmo como medida de contenção do avanço
residencial desordenado, há de se imaginar vários pontos. Na frente, onde está lá o bloco da agroecologia, como é que era aquilo antes do bloco da agroecologia? Como é que era? Será que o bloco veio, claro, causou impactos, mas na balança foram impactos mais positivos ou mais negativos? Tem que ser impactos mais positivos. Porque se você tiver na balança um forte impactos negativos, o que é que você faz? Você cancela o projeto. Você não vai andar com um projeto que dá mais impacto negativo do que impacto positivo. Então aqui a gente vai subir. Contemplar todas as alternativas tecnológicas. Tá claro, pessoal. Tá claro. Se a gente quer reduzir o impacto, o que é que você vai se perguntar? Vamos usar também o exemplo do IF. Então, será que lá atrás, o cara, quando fez o projeto, ele não tivesse pensado no próprio projeto arquitetônico, a gente tivesse um sistema de captação de água da chuva? No próprio projeto, né? Sem precisar ter que trabalharmos algumas questões inerentes a colocar a captação de água da chuva ali. Não, no próprio projeto está lá. Vamos captar água da chuva, acabou. A gente vai reduzir aí os processos de escoamento de água, né? Por quê? A água caía ali, escoava e ia-se embora. Não, agora a água vai cair ali, a gente vai captar e vai utilizar para outros fins. Localização do projeto também. Como é que seria se o IF São Gonçalo não fosse em São Gonçalo? E se ele fosse em Aparecida? Se ele fosse em Marisópolis? Como é que seria a absorção dos estudantes que vinham de Tenananias, que vinham lá de Pombal, como a gente tem estudante de Pombal, estudante de Mauriti, né? E não sendo ali no pé de uma serra, se fosse estar outro canto. Então a gente vai ter que imaginar tudo, até no viés do local em si. Como a gente vai ver daqui a pouco, que tem que considerar a bacia hidrográfica que está ali dentro. Inciso 2. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação, operação e atividade. Aqui, o segredo da palavra é sistemático, né? O que é uma coisa sistemática? É uma coisa que acontece, se temos isso, então vamos ter aquilo, e isso vai gerar aquilo. Você tem uma sucessão de etapas, né? Uma sucessão de acontecimentos. E para cada sucessão dessa, de que? Quando a gente vai implantar o empreendimento, fase de mão de obra e tal, isso aqui. E depois, quando o processo está funcionando mesmo. Então, uma coisa era o IF quando estava sendo construído, né? A movimentação de máquina, a movimentação de pedreiro, de trator, tudo mais, aquilo ali se movimentando. E o trator vaza óleo. E tem que construir banheiros ali para o pessoal. Pronto, isso passou. E agora o que? Agora está funcionando. Vem estudante que vem em cima que vem de ônibus, né? Essa movimentação ali, e vai ter que produzir alimento, vai gerar o restaurante lá, o restaurante do IF, tantas coisas. Então, a operação do IF, como é que faz? Todo mundo está usando banheiro, todo mundo está dando descarga. Opa, essa descarga que poderia vir da água da chuva, que está lá no próprio projeto, lá atrás, né, como alternativa tecnológica. Então, essa parte aqui de identificar e avaliar sistematicamente os impactos vai ser produto do nosso segundo bimestre, quando a gente vai identificar e avaliar. Mas, para tanto, eu só preciso que vocês entendam que essa avaliação ela é sistemática. Acontece na implantação e muitas vezes até no próprio estudo. Você tem empreendimento aí que só para você estudar se você vai colocar aquilo naquele lugar já causa problema. Por exemplo, petróleo. Só para você saber se naquele lugar tem petróleo, você já causa uma série de perturbação ali no equilíbrio natural daquele local, muitas vezes, né? 3. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica no qual se localiza. Lembrando de novo, por que a gente tem que saber a bacia hidrográfica? Porque a bacia hidrográfica ela contabiliza o montante de água naquela região. Então, se você vai construir isso ou aquele empreendimento, e esse ou aquele empreendimento impermeabiliza o solo, opa, menos água infiltra. Se ele permeabiliza o solo e favorece a mais escoamento, e aquela força de água escoando adentra em uma parte de superfície natural do solo, aquela água vem muito forte e pode causar erosão,
por exemplo. Ou então, se você vai construir uma coisa que demanda muita gente chegando lá, e vindo de diferentes locais, essas pessoas vão chegar lá e vai querer o quê? Água. Então, de onde vem essa água? Ah, vem do sul de São Gonçalo. Por exemplo, de novo, imagine que o IFPB ele fosse muito maior, como tem muitas universidades por aí que tem mais de 3 mil, 5 mil estudantes. Então você imagine aí diariamente 5 mil estudantes que precisam da descarga, que precisam beber água, etc. Então está tudo vindo de São Gonçalo. Então a gente iria impactar o fornecimento de água em maior ou menor grau. Né? Em alguns exemplos é interessante a gente jogar lá para cima, porque quando a gente joga lá para cima, a gente consegue ver mais fácil, né? Os impactos acontecendo. Vamos pensar assim. Então, quanto mais gente chegando dessa ou daquela área, indo para aquela área, mais pressão na água. E essa parte aqui, ó, onde ele fala área geográfica direta ou indiretamente afetada, eu quero que vocês sejam capazes de estudar a partir do próprio rima de vocês, certo? Eu tenho certeza que vocês serão capazes. Aqui, considerar os planos e programas governamentais propostos de implantação na área de influência é uma troca. É uma troca. Então, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, ela vai chegar, está trazendo um monte de coisa, está desviando a água do Rio São Francisco e trazendo para cá, não é isso? Então, o que é que a gente sabe? Que nesse meio do caminho, o governo quer que as prefeituras locais desenvolvam programas de educação ambiental voltando ao uso racional da água. Então, o governo faz, vou fazer outro processo, vou fazer a transposição. Mas você, prefeitura, me ajude. Faça um programa aí de educação para a pessoa dar mais valor à água. Beleza? Tudo isso aqui vai estar em cada um dos rimas que vocês escolherem. Que eu sigo aguardando para poder opinar também, contribuir e trabalhar. Vamos lá, artigo 6. O estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades. Então vamos ler aqui só rapidinho o cabeçalho, depois a gente vem voltando. Diagnóstico ambiental, que está disposto em meio físico, meio biológico e meio socioeconômico. Análise dos impactos ambientais. Definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos. Mitigador é o quê? Que reduz. Então a gente quer reduzir os impactos negativos. Né? Elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. Então vamos voltar aqui. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa a descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existe, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto. Então, de modo a caracterizar a situação ambiental da área. Veja, o que é diagnóstico? Quando você vai no médico, o que é que o médico diz? Qual é o seu diagnóstico? Você pergunta, médico, doutor, qual é o meu diagnóstico? Você está com febre e não sei o que, e você está assim, você está assado. Então, esse é o seu diagnóstico. Diante do seu diagnóstico, eu acho que você está com dengue, por exemplo. Então, o que é que a gente tem que fazer com o diagnóstico? Tem que caracterizar a área, porque quando você caracteriza a área, você vai fazer o quê? Você vai identificar as alterações que determinam o impacto ambiental. Você nunca vai determinar o impacto ambiental, porque o impacto ambiental é alteração, né, no caso. Então, você só determina o impacto ambiental, desculpe, quando você identifica as alterações. Se você não identifica as alterações, você não vai ser capaz de dizer houve impacto, porque você não percebeu a alteração. Percebe? É uma relação simples até. Se eu vejo minha área como ela está aqui, e eu vejo que ela está assim assado, eu faço o registro histórico, eu tiro uma foto da minha área, vejo como é que ela está, o empreendimento vai fazer aquilo, se o empreendimento faz aquilo ou isso ou outro, ele causou impacto. Pronto, eu vejo. Então, esse diagnóstico ambiental ele dá de 3 formas. O meio físico, o que é meio físico? A gente pode dizer o quê? Que são os recursos abióticos, subsolo, água, ar, clima, os recursos naturais, a topografia, o relevo, as aptidões do solo. E as aptidões do solo aqui é interessante, porque você pode dizer que um solo que é muito fértil, mas você quer passar um condomínio ali em cima, poxa, vai perder toda aquela fertilidade do solo? Vamos estudar, vamos ver se o condomínio pode vir para cá e vir uma cultura para lá. Os corpos d'água, está passando um rio, o regime hidrológico, associado muitas vezes, por exemplo, ao clima,
Porque a gente tem um regime hidrológico que é característico do semiárido. Qual? Chove janeiro, fevereiro, março. Abril ali, veio maio, já começamos a descer a chuva. Então, tudo isso tem que ser estudado. Porque pode ser que o seu empreendimento ele venha a afetar alguma dessas áreas. Meio biológico e os ecossistemas naturais. Meio biológico vai tratar o quê? A nossa amiga fauna e a nossa amiga flora. E aí você vai ter que fazer um estudo para identificar quais espécies, né, elas estão sendo mais afetadas. E aí você tem espécies que são indicadoras de qualidade ambiental. Quais são algumas espécies, né, que a gente pode identificar como indicadores de qualidade ambiental? Os grandes mamíferos. Lugar onde tem grande mamífero, onde tem veado catingueiro, onça, os próprios carnívoros também, né, o gato do mato, são indicadores de uma área que está em estado preservado satisfatório ainda. Né? E aí identificar o valor científico econômico dessas espécies. Será que a gente está entrando numa área que, se desmatar, a gente perde o potencial de encontrar um novo remédio, um novo perfume? Uma área que a gente percebe que ainda tem animais que não foram bem estudados e qual é a função dele dentro daquele ecossistema natural. Você perceba, por exemplo, tem o cancão, né? Ele tem e outras espécies de aves, eles se alimentam daquela planta, incorpora a semente e quando ele vai lá fazendo as fezes, daquela semente você vai ter uma nova planta. Então essas espécies elas são propagadoras de semente. Ela tem um valor científico. Ela tem um valor dentro do ecossistema. Como é que você vai saber disso? Se você estuda. Se você estuda. Peixes, etc, etc. Aí a gente tem a questão dos peixes, por quê? Porque, em especial aqui, no semiárido nosso, a gente tem perdido continuadamente as nossas espécies de peixe nativa. Né? É tudo tilápia, é tudo traíra, é tudo tucunaré, que a gente joga lá e espera. Mas quais eram os peixes nativos aqui da nossa região? Eu realmente não sei. Identificar espécies raras, identificar espécies ameaçadas, tudo isso vai incorporar para se dizer, não, esse empreendimento tem que mudar muito porque a gente não pode prejudicar o veado catingueiro, a gente não pode prejudicar o gato do mato, a gente não pode prejudicar o lobo-guará, que agora está chegando com tudo aí na nota de R$200. Né? Meio socioeconômico, o uso e ocupação do solo, os usos da água e socioeconomia, destacando os sítios monumentais arqueológicos. Aqui também é muito interessante para a região de Sousa, né? Que incorpora em si N registros arqueológicos. Destacando os sítios monumentais arqueológicos, históricos, culturais da comunidade, as relações de dependência da sociedade local, os recursos ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos. Em suma, é nesse meio socioeconômico que a gente vai estudar o quê? E como é que está as pessoas que vivem ali? Como é que elas usam o solo? É um lugar que tem muita casa, uma cidade tipicamente horizontal, ou é que tem muito prédio, uma cidade vertical, então a gente quer construir no meio de um bairro lá, bem tranquilinho, a gente quer construir um prédio. Espera aí, rapaz, não. De acordo aqui, olha, com esse nosso meio socioeconômico, nosso estudo, não está legal. Esse impacto visual de você ter um monte de casinha, tal, as casas tudo tranquilas, você construir um prédio aí do nada. Como é que vai ficar a privacidade da casa dessas pessoas? Né? Que é o que se assemelha o estudo de impacto de vizinhança, que a gente vai ver mais na frente. Uma coisa que eu sempre brinco com vocês, o que é? Não tem ali a estátua do Frei Damião? Quando quem vem tenta Nanês para cá, o pessoal de Sousa também vê muito. O que é que acontece com essa estátua? Se imagine que chega alguém tal, de São Paulo, aí, um carro, mas ó, quero construir ali um restaurante. Quero comprar aquela área, destruir a estátua e fazer um restaurante. Vocês acham que a sociedade, em cima dos seus valores históricos e culturais, vai dizer, pode crer, rapaz, tire lá aquela estátua, faça lá um restaurante? Você acha que isso vai acontecer? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Muito provavelmente as pessoas vão rejeitar esse projeto buscando a manutenção da estátua de Frei Damião. Não é isso? Aqui a gente volta de novo, continuando, a análise dos impactos ambientais, que é o que nós vimos aqui com relação à identificação e avaliação sistemática. Né? A gente viu aqui no artigo 5º, item 2. Então, quando a gente vai analisar esses impactos, a gente analisa de acordo com sua
identificação, a previsão de magnitude, interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando. Desculpe, aqui eu me confundi. Então, o que é que você quer dizer com cada impacto que você identificou? Identifiquei e a partir dele a gente vai dizer o quê? Opa, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é direto ou ele é indireto? Ele é imediato, a médio ou a longo prazo? Ele é temporário ou ele é permanente? Ele é reversível ou não? Ele tem um processo de acumulação e aí ele pode ficar como se fosse uma soma, ou ele é sinérgico, onde quando dois impactos existem no mesmo canto, ele tende a ter uma resposta muito maior, né? A ideia de sinergia. Ele distribui ônus, ou seja, adversidades, ou ele distribui benefícios sociais. Então, tudo isso a gente vai estudar no segundo bimestre. Não quero trazer isso aqui agora, mas no segundo bimestre a gente vai aprender a fazer uma tabelinha, vai botar lá, impacto tal, impermeabilização do solo, é positivo ou negativo? Eu até fico pensando agora, vai ter que depender do ponto de vista, porque em termos hidrológicos é negativo, a gente impede a água de infiltrar. Mas se você estiver fazendo um açude, ele vai ser positivo, porque você faz um açude e algum outro empreendimento aqui atrás, e está na bacia hidrográfica. Esse empreendimento está na bacia hidrográfica do caminho que vai para o açude. Se você joga aqui esse empreendimento e ele impermeabiliza o solo, menos água infiltra, mais água escoa e abastece o açude. Então, a depender do estudo, a depender da configuração, da interpretação da equipe, a pessoa vai dizer, olha, bacana impermeabilizar o solo, porque vai mais água para o açude. Mas alguém pode dizer, não, mais água no açude está sujeita a evaporação por parte do solo. Então, isso tudo a gente vai estudar segundo bimestre. Terceiro, definição das medidas mitigadoras e dos impactos negativos. Então, está rolando um monte de impacto negativo, tá? O que é que a gente pode fazer para diminuir? Vamos lembrar aqui do IF. Está construindo o IF, tá? Mas teve que desmatar aquela serra. Teve. Será que a gente não consegue pensar numa praça que essa praça incorpore as manchas de vegetação nativa? Então a gente, ao invés de ter aquelas praças, aquele monte de ninho, por que a gente não, na hora que desmatou, não fez umas curvas, deixou ali uma pracinha, um banquinho para a galera sentar, conversar? Você está mitigando a quantidade de desmatamento. Você está reduzindo a quantidade de desmatamento. Não tem segredo nisso. E a questão é, se você não identifica o impacto, você não vai saber que você pode diminuir aquele impacto. Então, tudo perpassa você diminuir o impacto. Uma vez que eu sei identificar aquele impacto, eu vou ponderar, preciso diminuir. E aí a gente pensa nas questões. Como eu disse lá, a cerâmica é que libera fumaça. Vamos botar um filtro mais bacana. Vamos botar uma chaminé mais alta, que a chaminé mais alta vai liberar a fumaça mais lá em cima e essa fumaça vai se dissipar pelo ar, vai sair por aí diluindo essa poluição. Aqui continuando, elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. Ou seja, vamos falar do IF também. O IF veio com a proposta da educação. Então vamos monitorar como é que está o processo de ensino de vocês. Vamos fazer umas provas. Tem aquelas provas, o ENAD, né? Então, passa ano menos ano, você tem uma prova que todo estudante tem que fazer para dizer como é que está a qualidade do ensino. Então, já é um impacto. Já é um monitoramento dos impactos positivos da construção de uma escola. O grau de qualidade do ensino. Percebe? E aí aqui, finalmente, a gente vem para o artigo 9, que é o relatório de impacto ambiental, o RIMA. E aqui a gente está vendo o EIA, o estudo de impacto ambiental. Lembrando, o estudo de impacto ambiental é uma linguagem técnica, uma linguagem profissional, de profissional para profissional. E o RIMA não. O RIMA é uma linguagem acessível ao povo. Uma linguagem acessível ao povo. Porque você faz o EIA e esse diálogo se dá entre os profissionais, né? Entre as pessoas que estão ali, que entendem o tema. Engenheiro florestal, engenheiro ambiental, geógrafo, biólogo, engenheiro agrônomo,
pessoal do direito, pessoal da arqueologia, arqueólogo, geólogo, que são capazes de estudar o subsolo, historiadores, cientistas sociais, né? E aí vai um monte. Mas o relatório de impacto ambiental, não. O relatório de impacto ambiental, ele é visado para a leitura da população. Para a leitura da população. Então ele fala aqui, o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível. Mapa, cartas, quadros, demais técnicas de comunicação visual. De modo que possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Certo? De modo que se possam entender. E se você vê o estudo de impacto ambiental, ele não trata disso, né? Pelo contrário, ele fala que quem vai ler isso aí é o órgão estadual competente. Então, o que se espera é que esse órgão estadual ele leia de forma fluida os pontos técnicos do projeto. Como vocês, ao sair daqui, precisarão ler. Vocês deverão pegar um estudo de impacto ambiental, um IA, e ler tranquilamente. Mas para a nossa disciplina, a gente vai treinar com RIMA. Espero que vocês escolham RIMA e possam avisar o quanto antes, né? Então, o relatório vai lidar com objetivos e justificativa do projeto, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas locacionais. Você veja que tudo isso aqui já caminha para ficar muito parecido com o nosso artigo 5º, porque, na verdade, o artigo 5º ele diz as diretrizes, né? O que é que tem que ter no estudo de impacto ambiental? Ó, meu irmão, tem que ter isso. Tem que ter isso aqui. Sem isso, está faltando alguma coisa. Sem isso, está faltando alguma coisa. Como aqui, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais. Você nunca vai fazer isso se não tiver feito o diagnóstico. Então, fica sendo, de alguma forma, até lógico. Se para eu causar um impacto, eu tenho que mudar as condições ambientais, primeiro eu tenho que saber o que é que eu estou mudando. Para saber o que eu estou mudando, eu faço um diagnóstico. Então, ele deixa isso claro, mesmo assim, no artigo 6º, no seu inciso 1º. Já começa assim, diagnóstico, acabou-se, né? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter que o RIMA, ele vai ter, essencialmente, tudo que tem no EIA. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. E aqui é uma coisa que eu realmente nunca gosto. Vocês sabem muito bem que eu nunca gosto de trabalhar com síntese, de trabalhar com resumo. Mas é o caso. Mostrei a vocês na aula anterior. Quando eu peço a vocês o trabalho. Como um RIMA, ele chega a ser até raso, ele chega a ser até fraco frente à apresentação dos resultados diante de um IA. Eu acho que as condições de diagnóstico ela tem que ser plena no RIMA, sem síntese alguma. Porque a população tem que saber, estava assim, e com o empreendimento vai ficar assado. Você não tem por que resumir a maneira pela qual ele está hoje, mas isso vocês vão estudar. Então, a descrição dos prováveis impactos ambientais, da implantação e operação da atividade, considerando suas alternativas, os horizontes de tempo e incidência, a caracterização da qualidade ambiental futura, da área de influência, comparando as diferentes situações de adoção do projeto de alternativas, bem como a hipótese de sua realização. Exatamente o que está no artigo 5º. Exatamente o que está no artigo 5º, em seu inciso 1º. Né? Só que qual é a diferença? Você tem que deixar isso notadamente claro no RIMA. O povo vai ter que ler, vai ver e vai dizer, opa, olha lá. Mas aí a gente sempre fica como? Aqui você tem um peso na qualidade futura, mas na qualidade atual ela veio em síntese. Só para a gente olhar isso aí. Quem quiser fazer direito, né? Acho que pode pensar nisso aí, ser um objeto de estudo interessante. E aí a descrição dos efeitos esperados das medidas mitigadoras. Tá, a gente quer botar uma captação de água da chuva, mas vai ser um resultado bacana? Vamos assistir. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos e a recomendação quanto à alternativa mais favorável. Já começa com os fatores subjetivos aí. Então o RIMA ele vai pegar aquele IA
vai transformar em uma linguagem mais informal, uma linguagem mais voltada ao povo, mas aqui ou ali nós temos o direito, o RIMA se dá o direito de concluir alguma coisa, de recomendar alguma coisa. Enquanto no EIA, a linguagem seria técnica, objetiva e fica a cargo do órgão estadual competente e dizer, sim, joia, faça isso aí. Não está legal. Muda isso aqui, ó. Você quer fazer o IF sem captar água da chuva? Não pode. Eu quero que você bote aqui um sistema de captação da água da chuva. Eu quero que você veja aí uma área de floresta e deixe a área de floresta lá, sem desmatar. Isso tudo vem a cargo do órgão ambiental competente. Pessoal, era isso. Esse é o nosso primeiro bimestre. É a leitura dessa lei. Vamos botar ela aqui. Uma folhinha, 2 folhinhas, 3 folhinhas, 4 folhinhas e meia. Não precisamos ver o artigo 10, o 11, né? O artigo 7 é cortado. O artigo 8 é só para dizer que os custos do EIA é por parte da empresa e essa empresa ela não pode fazer o EIA. Claro, se eu quero fazer um empreendimento, eu mesmo não posso fazer o estudo do meu empreendimento. Porque se eu faço estudo do meu empreendimento, eu posso aumentar, valorizar mais os impactos positivos e dar uma enganada nos impactos negativos. Então eu mesmo não posso fazer isso. Tenho que contratar alguém de fora. Então o artigo 8 ele vai tratar mais ou menos disso, né? E, enfim, são 4 folhinhas simples para a gente escrever um texto para compor e finalizar a nossa nota, certo? Não tem problema, não é segredo, não é difícil. Aguardo vocês, bom estudo, se aplica na leitura e a coisa se desenvolve. Abraço.